Eu tenho. Como é que tá essa Bíblia? Não precisa me responder não. Mas como é que tá essa Bíblia lá na sua casa? Ela tá aberta? Tá aberta. Somente aberta no Salmo, Tá aberta. já amarelando? Ou a sua Bíblia, ela tá fechadinha, de vez em quando você abre? Não importa, irmão. Isso aí você vai tratar com Deus, como é que tá a sua Bíblia. Porque hoje Deus, ele quer nos ensinar da importância que é a Bíblia na nossa vida. Em 2 Coríntios, vai dizer assim, 2 Coríntios 10, 4, vai dizer assim: não são carnais as armas com que lutamos. São poderosas em Deus, capazes de arrasar fortificações, capaz de arrancar alicerce. A palavra de Deus, irmãos, é Jesus Cristo vivo. Você crê nisso? Sim. Pois a partir de hoje, você que deixava a sua Bíblia somente aberta, ou fechadinha, ou esquecida, ou eventualmente aberta, você vai fazer este propósito com Deus. Não é comigo, não é com a Dona Yolanda, não é com o seu João. Você vai fazer este propósito com Deus. Porque, irmãos, o poder da palavra de Deus, olha quantas bênçãos tem quando nós tocamos na palavra de Deus. Quantas coisas são liberadas para a nossa vida. Às vezes a gente vai consultar tantas outras coisas, sendo que está aqui a resposta para tudo aquilo que a gente precisa nas nossas vidas. Amém? Amém. Você crê nisso? Eu creio. A palavra de Deus, ela não mente. A palavra de Deus, ela é verdadeira. A palavra de Deus é sinal vivo de Deus falando com a gente. Portanto, a nossa Bíblia não pode ficar empoeirada. A nossa Bíblia não pode ficar aberta somente. E a nossa Bíblia não pode ficar no cantinho. Nós celebramos em setembro, nós comemoramos junto com toda a igreja o mês da Bíblia. Mas, Janaína, eu vou ler a Bíblia só em setembro, porque é o mês dela, não, irmãos? O mês de setembro, ele foi um mês escolhido para falarmos ainda mais da Bíblia e da importância dela nas nossas vidas. E uma das coisas das quais nós já falamos, que por que ler a Bíblia? Porque ela é arma espiritual. Arma espiritual. Sabe naquele dia, quem é casado aqui, levanta a mão. Nossa. Ok. Sabe naquele dia que a sua esposa ou o seu esposo tá meio atravessado com você? Ou você com ela, ou você com ele, sabe? Pois é, a arma espiritual é a palavra de Deus. Se você estiver munido da palavra de Deus, sabe quando você estiver daquele jeito, lá, meio torto com seu esposo ou com sua esposa, você vai liberar um versículo bíblico para ele. Ao invés de xingar ele, ao invés de fazer qualquer outra coisa, você vai liberar a palavra de Deus na vida dele. E você vai ver a eficácia disso para a tua vida, para o teu matrimônio e para a vida do teu marido. Você tem feito isso, mulher? Não precisa me responder. Você tem feito isso, homem? Também não precisa me responder, porque eu sei que o teu coração já está respondendo para Deus. E é isso que basta. E você, a partir de hoje, vai ter um comportamento diferente na sua casa. Porque quando o homem tentar te tirar do caminho, né, o teu marido quiser te tirar da graça, ou a tua esposa quiser te tirar da graça, você vai liberar uma palavra poderosa sobre a vida dele. E aí, irmãos, eu duvido que ele não vai calar. Eu duvido que ela não vai calar. Agora, se você abrir a sua boca e falar outras coisas, você vai estar alimentando, não é Jesus, na sua casa e no seu matrimônio. Desculpa falar, mas você vai estar liberando uma brecha para o inimigo entrar e fazer a festa. Porque à medida que você estiver dando oportunidade para o inimigo entrar, ele vai fazer aquilo que ele quer, que não é aquilo que é vontade de Deus. Portanto, vamos aprender que quando a gente tem a Bíblia
e nós vamos ler a Bíblia. Todos os dias nós vamos ter esse propósito, porque ela é a arma espiritual. Ela é a arma espiritual, não é só na convivência com o marido, mas é na convivência com os filhos, com os pais, com quem quer que seja, até dentro da própria igreja. Porque nós estamos em ordem de batalha. Amém? Amém. Que mais? Quando a gente lê a Bíblia, a gente está também sendo munido de um alimento sólido. Um alimento sólido. O nosso corpo precisa de alimento, sim ou não? Sim. E a nossa alma? Também. Também. Como nós temos alimentado a nossa alma? Também não precisa me responder. Nós temos alimentado a nossa alma de que forma? Todos os dias eu entro no Facebook, todos os dias eu mando uma mensagem de WhatsApp, todo dia eu vou no Instagram. Não fico um dia sem olhar o Face, não fico um dia sem olhar o WhatsApp, não fico um dia sem mandar mensagenzinha. Mas eu fico vários dias sem olhar a palavra de Deus. Misericórdia. Nós vamos nos munir do Salmo 119, que vai dizer que na hora da tribulação clamei o Senhor e Ele me atendeu. Clamei o Senhor e Ele me atendeu. Nós vamos clamar o Senhor lendo a palavra de Deus, munindo daquilo que é alimento sólido para a nossa alma. Nós não podemos, nós temos essa riqueza na nossa igreja e nós vamos nos alimentar da palavra de Deus, irmão. Amém? Amém. Mais uma outra coisa. Detalhe. Quando nós nos alimentamos da palavra de Deus, não existe tristeza, não existe vazio, não existe carência. Porque quem alimenta a nossa alma é o próprio Cristo. Por que que os consultórios hoje estão cheios de pessoas depressivas? É doença? É doença, mas está faltando a presença de Deus, irmãos. Tá faltando a busca por Deus. Quantos jovens se matando, se mutilando. Quanta atrocidade em nosso meio, porque falta Deus. Porque falta de se alimentar daquilo que é verdadeiro. Da palavra de Deus. Em Jeremias 17:15 vai dizer assim: eis os que clamam, que é feito dos oráculos do Senhor, que eles se cumpram. Olha pra frente, Janaína, olha pra frente, Joaquim, olha pra frente, seu João, olha pra frente, Dona Yolanda, vai falando o teu nome. Olha pra frente. Linda, mas tem uns que não falam aqui não, Jesus. Tá dormindo. Todo mundo tem que falar. Olha pra Porque frente, seu o João. meu rochedo é o Senhor. O meu rochedo é Jesus. Que vai dizer na palavra que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Tá difícil, irmão? Glória a Deus. Tá sem emprego? Glória a Deus. Tá com emprego? Glória a Deus. Tá com pouco dinheiro? Glória a Deus. Tá com muito? Glória a Deus. Tá doente? Tá doente? Glória a Deus. Tá com saúde? Glória a Deus. A gente precisa aprender a murmurar menos e glorificar mais o Senhor. Então, aqui vai dizer que a nossa fortaleza está no nome de Jesus. Não é no nome de nenhum homem, é no nome de Jesus que a nossa fortaleza está. A nossa fortaleza vem de Deus. Por que vem de Deus, irmãos? A nossa fortaleza, porque Ele que nos criou, Ele que nos deu vida, Ele que nos dá a oportunidade todos os dias a gente estar em pé, com saúde ou sem saúde. Então glorifiquemos. Às vezes a gente tem que passar por uns punhadinhos assim, uma tribulação meio difícil, mas com Jesus a gente vai vencer. Nós vamos passar porque nós somos da igreja da cruz. Não é prosperidade somente. Temos que ter prosperidade na nossa vida, sim, mas nós somos da igreja da cruz. E nós somos da igreja da cruz, nós vamos passar por dificuldades, minha irmã. Você sabia disso? Sim. Senão você está na igreja certa. Na igreja fundada por Jesus Cristo, não foi fundada por homem.
Porque Jesus disse, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele não falou as minhas, ele falou a minha igreja. E depois de Pedro vieram, quantos papas vieram depois de Pedro? Muitos. Muitos. A nossa igreja é riquíssima. Então, que mais a palavra de Deus pode nos dar? Esperança. Você tem buscado esperança onde, minha irmã? Em 1 Tessalonicenses 1,6 vai dizer assim: e vos fizestes imitadores nosso e do Senhor ao receberdes a palavra, apesar das muitas tribulações, com a alegria do Espírito Santo. Jesus, ele começa a história com a gente. E ele dá o acabamento nela. Então, muitas vezes a gente não espera Jesus dar o acabamento. Porque a gente quer dar o acabamento por nós. E aí a gente quebra a cara. Então, a nossa esperança tem que estar no Senhor. E a nossa esperança vai vir aqui pela palavra de Deus. O que mais que a Bíblia nos dá? Quando a gente abre a Bíblia e procura nos firmar na palavra de Deus. Vai nos dar com ousadia, tão bem colocado pelo Joaquim. Romanos 10:8 vai dizer, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra de fé que pregamos. Como fez João, como fez Pedro, como fez Josué, como fez Jeremias, como fez Paulo, como fez Silas, como fez Barnabé, como fez Amós, como fez Isaac, como fez Yolanda, como fez Joaquim, como fez Vera, como fez João. É assim, irmãos. A nossa fé precisa ser uma fé de ousadia. Da gente começar a profetizar sobre a nossa vida. Este emprego será meu. Este casamento veio das mãos do Senhor. E das mãos do Senhor ele permitiu com que eu me unisse com o meu esposo. Então, portanto, aquilo que Deus uniu, o homem não separa. É nas provas que nós é na prova que nós somos testados. Porque para virar ouro, irmão, não é da noite pro dia, não. Vai ter que passar por um bocadinho pra gente virar ouro. Vai ter que passar bons bocados, né, Vera? Ela tá balançando a cabeça porque ela sabe da prova que ela tá vivendo. E eu tenho certeza que cada um aqui também está tendo a sua prova. Mas louvado seja Deus. Será que a gente tem glorificado? Louvado a Deus? Sendo ousado na palavra de Deus? Sim ou não? Não precisa responder, não. Vai refletindo aí. O que mais que a palavra de Deus pode nos dar? Profecias. Profecias, promessas futuras. Tá aqui. Você quer profecia na sua vida, minha irmã? Sim ou não? Sim. Ou vocês estão quentes ou vocês estão frios. Porque mornos serão vomitados. Então que nós sejamos quentes, repletos do Espírito Santo. Então eu vou fazer a pergunta de novo. Vocês querem promessas para a vida de vocês? Sim. Então você vai aprender a abrir a sua Bíblia todas as vezes que você tiver dúvidas em alguma coisa e pedir direção do Senhor. Mas, Janaína, tá difícil. Eu não sei ler a Bíblia, eu não sei por onde eu começo, eu não consigo entender nada. É desculpa de Satanás. É desculpa de Satanás, que é para você não abrir a Bíblia. Porque aqui está um tesouro para nossa vida. Deus, ele vai dar o Espírito Santo sobre a sua vida para iluminar. E você vai aprender. Amém. Porque Glória o a Deus. Espírito Santo que vai nos ensinar. Não é a faculdade, não é a cultura, não é nada disso. Quantas pessoas a gente já ouviu dizer que não sabiam ler e aprenderam a ler? Quantas pessoas que não tinham entendimento da palavra e passaram a ter? É o Espírito Santo. Ele nos conduz. Em 2 Timóteo 1,18 vai dizer assim: o Senhor lhe concede a graça de obter misericórdia junto do Senhor naquele dia. Sabes melhor que ninguém quantos bons serviços ele prestou em Éfeso. Irmãos, nós somos amparados pela palavra de Deus.
Nós não somos amparados por horóscopo. Nós não somos amparados segundo o Evangelho de Allan Kardec. Não, nós somos amparados pela palavra de Deus. Esta que é viva e eficaz. E que tem profecia para mim e para a sua vida, amém? Amém. Glória a Deus. E o que mais? Não parem não, olha quanta riqueza que a gente perde. Olha o que a Bíblia nos dá quando a gente abre ela e lê. Quando a gente passa a ter essa intimidade com o nosso amado. Verdade cura e liberta. Em 1 João 8,32 vai dizer assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem vai libertar? A verdade. E a verdade quem é? Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nós somente poderemos ir a Deus somente pela tua palavra. Nós só conseguiremos ser libertados daquilo que o mundo nos diz que é verdade e que é mentira somente quando a gente está embasado naquilo que é verdadeiro. Jesus. Jesus é a verdade. Ele é o caminho. Ele é a vida para a nossa vida. É dele que nós temos que nos sustentar. É dele que nós temos que procurar nos alimentar. Esse alimento sólido. Chega de leitinho. Nós queremos algo sólido. Chega de só ficar no terço de quarta-feira. É pouco. Deus quer mais de nós, irmãos. Vai procurar. Vai beber da graça. Porque quando nós temos essa experiência com Cristo, nós queremos mais. Nós queremos mais e mais e mais e mais. Porque sempre que a gente está na presença de Deus, nos remete a querer mais. Não tem como experimentar de Deus e querer só de vez em quando. Porque é algo tão maravilhoso, é algo tão bom para a nossa vida que a gente quer mais. Não é verdade? Lembra do primeiro amor? Sim ou não? Sim. Quem lembra do primeiro amor? Ih, são poucos que lembram do primeiro amor, né? O primeiro É amor. vergonha de falar que lembra. Quer ver? Quem que não lembra do primeiro amor aí? Meu primeiro amor. Lembrou, amor? Do seu? O primeiro amor que a Janaína tá falando é o amor com Cristo. É o amor com Cristo. Não é o amado, o esposo, a esposa não. Não, é o primeiro amor com Cristo. Aquele amor que quando a gente sai da igreja, a gente quer falar de Jesus para as pessoas. A gente está tão repleto daquele Espírito Santo que a gente fala assim: meu amado, meu irmão, é Jesus, é maravilhoso. Vamos lá naquela igreja, vamos naquela missa, vamos naquele terço, vamos naquele grupo de oração, vamos naquele congresso, vamos falar de Jesus, vamos estar na presença dele, vamos adorar, vamos louvar, vamos glorificar. Oh, que bênção, que maravilha, como é gostoso isso. Você tá nesse primeiro amor? Amém? Amém. Diga: eu estou neste primeiro Eu amor. estou nesse primeiro E amor. hoje eu quero acender este fogo abrasador dentro de mim. E hoje eu quero acender este fogo abrasador dentro de mim. Irmãos, vai ser só alegria? Não. Não vai. Vai ter dias, irmãos, que vocês vão vir se arrastando para esse terço. Como já teve situações. Mas não desista. Glória Porque a Deus. a graça de Deus é tremenda. É naquele dia que você não quer. É o dia que Deus vai fazer uma reviravolta na sua vida. Sabe aquele dia que você não quer ir pro terço? Aquele dia que você não quer ir pra missa? Aquele dia que você não quer ouvir nem falar de Deus, misericórdia? Mas vai ter esse dia porque nós somos humanos. É esse dia que você vai. É nesse dia que você vai. Olha o que a Bíblia nos traz. Felicidade. Felicidade não é aquela felicidade que o mundo nos dá. É a felicidade que Jesus nos dá. E tem tantas dicas de felicidade na Bíblia, né? Mateus 5, que ele vai contar lá do sermão da montanha, e ele vai dizendo, né? Bem-aventurado és tu, né? Quantas dicas de felicidade a gente tem ali. Em Salmo 1 também ele vai dizer. Em Apocalipse. Quanta felicidade, as pessoas procurando felicidade em outro lugar. Luz.
A palavra de Deus é luz. Em Salmo 118 ele fala assim: tua palavra é lâmpada, não existe treva, não existe causa perdida, tudo fica claro. Tudo vem às claras. Porque aonde a palavra de Deus reina, não tem como ter escuridão. Onde a palavra de Deus está, não tem confusão. Onde a palavra de Deus está, não tem disse que me disse, não tem fofoca. Onde a palavra de Deus está, não tem o melhor ou o pior. Onde a palavra de Deus está, todo mundo é igual. Onde a palavra de Deus está, as pessoas se amam, as pessoas se doam, as pessoas querem estar juntas. Não tem inveja, não tem orgulho, não tem soberba, não tem arrogância, não tem eu sou o melhor. Não tem. Onde a palavra de Deus está, todo mundo é igual. A palavra de Deus também serve para nós, irmãos, como ataque. Em Hebreus 4:12 vai dizer assim: porque a palavra de Deus, ela é viva, eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, atinge até a divisão da alma e do corpo, das juntas e medulas, discerne os pensamentos e intenções do coração. Gente, separa a alma do espírito. Vocês têm noção? Corta dos 2 lados. Separa a alma do espírito. Olha o poder da palavra de Deus. Tá acabando. Mas quanta coisa, né? Que a palavra de Deus nos ensina que nós devemos buscar. Defesa. A palavra de Deus é a nossa defesa. Você tem buscado se defender como? De que forma? Com as próprias mãos? Não. Com a justiça de Deus, através da palavra de Deus. Em Lucas 4:13 vai dizer assim: depois de tê-lo assim tentado de todos os modos, o demônio apartou-se dele até outra ocasião. Irmãos, o demônio, ele conhece a palavra de Deus. Diga assim: misericórdia. Misericórdia. Porque se o demônio conhece, eu também tenho que conhecer, e muito mais do que ele. Jesus no deserto, ele foi tentado por Satanás. E cada palavra que o demônio lançava, Jesus rebatia com outra, até que o demônio saiu. Não sou eu que estou dizendo, a palavra de Deus. Então, tá difícil? Ora. Tá difícil? Ora. Tá difícil? Ora. Hora que melhora. Hora que melhora. Hora que melhor. Porque o poder da oração é fenomenal e embasado na palavra de Deus, então não tem pra ninguém. Satanás tem que sair. Herança. Nossa maior herança é a Bíblia. Quem tem filhos aqui? Netos, vai. Netos, tá. É porque os filhos já devem... Filhos pequenos, quem tem filho pequeno aqui? E os netos? Você quer dar uma coisa boa pro teu neto? Pro teu filho pequeno? Uma herança pro filho? Não dá um tablet, não. É uma Bíblia. Isso é uma herança e tanto que você tá dando pra ele. Irmãos, tudo que eu, Janaína, tenho, veio do Evangelho. Promessa de Deus. Eu tenho um marido abençoadíssimo, profeta de Deus, ungido do Senhor, e que meias dificuldades ele está lá, rezando, orando, intercedendo. Faculdade, trabalho, família, tudo o que eu tenho veio do Evangelho. E por que não falar do Evangelho? Porque tudo que eu tenho veio dele. Porque eu creio no Evangelho. Eu creio nas promessas de Cristo para a minha vida e para a sua vida também, meu irmão. Amém. Glória a Deus. Então, a gente não pode abandonar, não. Porque se eu abandonar o Evangelho, Deus me tira tudo. Aquilo que veio do Evangelho, que veio dele. Então a gente tem que se manter firme em Jesus. Meio às provas, meio às dificuldades, meio àquilo que a gente passar. É fácil ler a Bíblia? Não. Não.
E por que é difícil ler a Bíblia? Vou falar para vocês que em Ezequiel 3 vai dizer assim: come o rolo. O rolo é a Bíblia. Come o rolo. Doce como mel, amargo como fel. Por que doce como mel? Porque as pessoas gostam de... que acha bonito, né? Aplaude a palavra de Deus. É lindo e maravilhoso quando a gente está dentro da igreja, quando a gente está dentro de um grupo de oração, de um terço como esse. É doce como mel. Agora vem essa outra parte que é amargo como um fel. O que é o amargo como fel? É viver essa palavra. São poucos os comprometidos. São poucos os que testemunham aquilo que beberam, aquilo que ouviram. Quantas pessoas a gente ouve que está dentro da igreja, mas parece que quando ela sai de lá, misericórdia. Nem parece a mesma, né? Misericórdia. Nós temos que testemunhar com a nossa vida, irmãos. Então, nós vamos beber daquela palavra e nós vamos viver desta palavra. Nós vamos ser comprometidos. Nós vamos viver a radicalidade do evangelho. Não tem disse que me disse. Não tem 8 ou 80. A palavra vai dizer que sois mornos, serão vomitados. Nós temos que ser fervorosos, quentes, cheios, repletos, confiantes naquilo que Deus fala conosco através da sua palavra. Não vai ser fácil ler a Bíblia, mas eu vou te dizer uma coisa. A criança, quando está querendo aprender a andar, como que é? Primeiro ela vai, tenta, ela vai engatinhando, cai muitas vezes, mas uma hora ela aprende. Quando a gente vai aprender a nadar, alguém nada aqui? Eu só boio. Mas alguém nada aqui? Você nada? Você já chegou nadando, irmã? Não. Como é que foi? Um treino, não foi? Tanto insistir na água. Então, mas teve que ter um treino, né? Sim. A palavra de Deus é isso, irmãos. A gente, é difícil? Mas nós temos que dar o nosso primeiro passo. Então, vamos nos disciplinar. Alguém já viu esse livrinho aqui? A Bíblia no meu dia a dia, do Monsenhor Jonas Abib? Não, estou vendo agora já. É um livrinho muito prático. E ele vai nos ensinar a fazer a nossa lectio divina. A ler a palavra de Deus. Janaína, não sei por onde começa. É por Gênesis? Não, irmãos. Não é por Gênesis que você começa a ler a Bíblia, não. Abençoado se você tirar 25 a 30 minutos, que é aquele tempo que você fica no Facebook, para ler a palavra de Deus. Vou te dizer que em um ano você vai ler a Bíblia inteira. Tem noção? E ler, não é só ler, é fazer a reflexão do que Deus está falando para mim e para a tua vida. De 25 minutos. Mas 25 minutos é muito, Janaína. Então, ok, irmã. Começa com 10, mas começa. Porque para você aprender a andar, você teve que cair, levantar, cair, levantar, cair, levantar, engatinhar, cair, levantar, engatinhar, cair, levantar, até andar. Então, você quer andar na sua fé? Sim. Sim. Então, começa a treinar a partir de amanhã. Ou a partir de hoje. Chegou na sua casa, começa a... Eu já vou te dar uma dica por onde você vai começar. Pela carta de São João, no Novo Testamento. Você vai começar a ler por São João. Você lê o primeiro capítulo 2 vezes, tá? Lê 2 vezes o primeiro capítulo e aí você vai fazer uma reflexão em cima daquilo que a palavra está querendo falar com você. O que você pode trazer daquilo que você está lendo para a sua vida? E para quem tiver interesse, eu posso passar no grupo depois do terço. Esse livrinho ele vai te dar todas as dicas de como fazer a leitura da Bíblia. Por quais livros, né? São 73 livros. Por qual livro que eu começo? Depois que eu fizer esse, eu vou ler qual?
e assim sucessivamente. Qualquer livraria católica tem. E se alguém tiver muita dificuldade de comprar, eu vou escanear, tá? E posso mandar pelo menos essa parte aqui, que é um plano de leitura. Que você começa pela primeira carta de São João, depois você vai para o Evangelho de São João, depois você vai para o Evangelho de São Marcos, depois você vai para as pequenas cartas de São Paulo, que aí entra Gálatas, Efésios, Filipenses e assim vai, tá bom? Amém? Amém. E por que é difícil de ler a Bíblia? Eu já estou acabando. Em Gálatas 1:11 vai dizer assim: asseguro-vos, irmãos, que o evangelho pregado por mim não tem nada de humano. Nós já falamos que é o radicalismo, é o princípio, é a raiz, é a origem. Que o seu sim seja Sim. e o seu não seja Não. não. Amém. Gente, a Bíblia não amacia não, viu? A palavra de Deus não amacia não. Se você tá achando que a Bíblia vai amaciar a tua vida, não vai. Porque vai ter correção também. Porque Deus nos ama. E o Pai, quando ama o Filho, Ele corrige. E Jesus, nós temos a certeza que nos corrige porque nos ama. Deu a sua vida na cruz por nós. E mais uma coisa, em Coríntios 9:16. Anunciar o Evangelho não é glória para mim. É uma obrigação que se impõe. Ai de mim, se eu não anunciar o Evangelho. Ai de mim. Ai de mim se eu não falar para as pessoas.